Ok, 10:05, vamos começar então. Diego, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, né, e pela ajuda. Bom, como ele comentou, esse é mais um webinar aí que nós fazemos junto com o pessoal da Gênesis. A Gênesis tem uma excelente trajetória junto de parceria com a Marbytes e nada mais justo do que participar desse webinar com eles para, obviamente, apresentar para todos vocês aqui que se inscreveram e estão aqui nessa reunião o que a gente consegue ajudar e, claro, também falar de um outro tema muito importante, né, que são os compliances que as empresas precisam seguir. A gente vive, infelizmente, num mundo em que, se não tiver algumas regras, pelo menos de proteção de dados e de segurança de processos de manipulação das informações, isso aí vai virar uma bagunça. Tá? Então, a gente precisa ter a definição dessas regras e, obviamente, dependendo da empresa, você precisa segui-las de acordo. Um exemplo muito claro disso é a Basileia, né, para o acordo de Basileia para o pessoal financeiro dos bancos, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aí sobre NIST e NIS2 durante esse próximo período aqui, tá bom? Tenho o prazer aí de apresentar também a Estela. A Estela, hoje, mora lá em San Diego, né, Estela? Fala um pouquinho de espanhol, de português, alguma coisa assim, né? Ah, E sim. ela é atualmente a responsável, né, temporariamente ela é responsável aqui pela área do Brasil. Estamos aí fazendo algumas alterações na Morbais para suportar os diversos mercados latino-americanos e hoje ela está responsável aqui pelo Brasil. Então, bem-vinda aí, Estela. Muito obrigada, Gustavo. Bom dia. Fala Estela Cota, Territory Channel Account Manager de Malwarebytes. Tengo 4 meses en la empresa. Estoy muy contenta de trabajar mano a mano con nuestro socio autorizado Genesis. Apologize for not speaking Portuguese. Disculpen por no falar portugués. Estoy aprendiendo. Cuento con más de 25 años de experiencia en el ámbito de ciberseguridad y están en excelentes manos con mi mano derecha, Gustavo Carballo, gerente de Solution Engineers de América Latina. Y el objetivo convida a usted, a todos, a falar con nosotros con preguntas, comentarios en la sección de chat. Este webinar es para você y queremos obviamente compartirles lo nuevo de Threatdown, línea empresarial corporativa de Malwarebytes. Y como les decía, este webinar es para você. Los invito a escuchar activamente y a ser partícipes de lo más nuevo de Malwarebytes Threatdown, línea corporativa que provee toda la máxima protección con la funcionalidad requerida para ser efectivos en su estrategia de ciberseguridad. Obrigada, Gustavo. Por nada. Obrigado então a todos aí. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E no finalzinho a gente vai ter algumas coisinhas aí para compartilhar com vocês, tá bom? Então deixa eu só aqui. Ops, não, câmera não. Compartilhar aqui essa página. Ok. Então, acho que vocês já estão vendo aí minha página compartilhada. Bom, então vamos lá. Pegando inclusive o gancho aí do que a Estela havia comentado, nós vamos apresentar hoje algumas coisas relativas à solução ThreatDown. Tá? ThreatDown é um produto da linha de negócios da Morebytes, o que já me leva para esse slide aqui. Tá? Então, na verdade, a Morebytes ela era conhecida como uma única empresa, um único produto. Né? Todo mundo já deve ter usado aí o nosso produto em alguma vez na vida para identificar algum malware que talvez a solução de vocês em uso não tenha conseguido entender ou detectar. E aí vocês fizeram o download de uma versão de usuário final, né? A gente chama versão premium. E aí a Marbytes ficou marcada como a Marbytes é software de usuário final. Mas aí a gente lançou a linha de negócios
teve um produto específico para empresas, né? Mas sempre havia essa confusão de Malwarebytes. Não, Malwarebytes é aquele softwarezinho que você baixa lá e faz o teste em 5 minutos. Não é assim, né? Então a gente botou lá o nome de Malwarebytes for Business, mesmo assim havia ainda essa confusão. Aí tomamos a decisão de efetivamente alterar o nome do produto e a marca, né, para ThreatDown. Então, hoje, ThreatDown é uma linha de produtos específicos para negócios e essa linha ela tem algumas coisas em comum com a versão de usuário final, mas é um produto completamente independente, tem recursos exclusivos dessa versão e ela tem capacidades muito interessantes. Então, isso aí bem claro, né? Aí então eu vou comentar aqui algumas coisinhas do que a gente vai falar hoje, tá? Então, falar um pouquinho do riscos de segurança, falar aí sim o foco desse webinar, que é o como ter e como atender NIST e NIS2, falar obviamente da solução de negócios e a capacidade de ter proteção e esse recurso interessante que é chamado MDR. Claro, perguntas e respostas. Por favor, quaisquer perguntas ou respostas que vocês tenham durante a apresentação, fiquem à vontade. Eu vou, Estela, se você puder ficar acompanhando o chat aí, por favor, me ajudaria bastante, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tenham, fiquem à vontade, ok? Eu prometo que eu não vou gastar mais do que 5 horas nisso aqui, vai ser uma coisa rápida, tá? Então, fiquem tranquilos, ok? Bom, para quem não me conhece, né, ainda, eu atuo como Solutions Engineer na Malwarebytes para toda a América Latina e para a região do Caribe. Então, basicamente assim, México para baixo, México para baixo, né? Então, tudo que for associado ao México e todos os países abaixo ali, Caribe e América Latina, é comigo que vocês vão poder contar com algum tipo de suporte inicial para apresentar soluções e pensar um pouquinho a respeito de como podemos ajudá-los. Tenho aí um pouquinho mais de 2 décadas de experiência já e só trabalhando com segurança, né? Comecei a brincar desde a época do anti-spam, o meu domínio está lá no Spam Halls, no Spios, e aí começou toda essa novela de proteção de segurança. Então, a partir daí, brinquei com muitas coisas, fiz bastante projetos e, obviamente, agora já fui aumentando nas camadas, né? Já estou na camada de aplicação, né? Espero em breve chegar à camada de usuário, né? A famosa camada 8, ok? Mas vamos lá, então, para o ponto importante aqui. O que é risco e o que é segurança para você, né? Então, eu começo sempre com essa pergunta aqui. O que é um risco para você, ou para o seu escritório, para o seu chefe, para o teu CISO, para o teu C-Level na sua empresa? O que vocês identificam que seja segurança? Pare um pouquinho e pense. O que é isso para você, né? Por definição, o risco é a probabilidade de perigo ou falha de uma empresa executar sua tarefa, né, devido a uma eventual ocorrência de um problema ou uma situação que impeça a continuidade das atividades. Tá? Então, ou seja, é a chance de alguma coisa ruim acontecer. Ô, meu filhão, sai daqui. É a chance de alguma coisa ruim acontecer. Tá? Então, essa capacidade de problemas de acontecer é o que nos leva, é o que nos cria efetivamente essa grande probabilidade, esse grande risco, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes e interromper aqui para eu desligar esse meu telefone aqui que está incomodando. E agora acho que não terá mais problema, agora sim. Tá? Então, esse é um risco, e essa probabilidade de perigo é um risco, tá? E aí tem uma outra parte. O que é, né, segurança para vocês?
Então, obviamente que a segurança, né, é alguma coisa que você pensa, eu quero proteger. Não, mas isso aí é uma ação que você toma para ter mais segurança. Mas o que significa efetivamente segurança para essas mesmas pessoas, né? Então, aí eu faço uma associação. Na verdade, a segurança é a condição de estar livre de perigos, né? Que são as probabilidades de ocorrer alguma coisa ruim, que na verdade é a definição de risco. Ou seja, segurança é a condição de você ter mínimos riscos, ok? Então você tem que ter menos risco e mais segurança. Eles são inversamente proporcionais, tá? Então, isso é uma coisa importante, você ter essa consciência e essa compreensão do que isso significa, ok? Bom, a partir daí, então, por que os riscos se tornam ataques? Tá? Alguém já parou para pensar nisso? O que acontece? Por que isso aí? Por que um risco que efetivamente pode ser pequeno acaba se tornando um ataque grande? E eu vou dizer uma coisa para você. O que torna esses riscos em ataques é basicamente a curiosidade humana. Tá? O ser humano é uma pessoa, é uma entidade muito curiosa, né? E isso aí é um ponto importante. O que efetivamente causa um ataque é a curiosidade humana. A gente sabe, né? Todo mundo já deve ter recebido um e-mail, né, dizendo que é parente de um príncipe nigeriano, que tem alguma relação de parentesco lá com alguma entidade, algum califa muçulmano ou entidade árabe, não importa. Todo mundo já recebeu algum e-mail desse na vida. Eu já recebi vários, né? Acho que Angola inteira era minha parente, né? Mas havia sempre um link ou alguma coisa para comentar a respeito disso, né? Então, o dedinho parece que tem um cérebro na ponta do dedo, né? Ele vai por vontade própria. Então, como você recuperaria ou como você evitaria isso, né? Então, a, a, esse tipo de problema acontece constantemente. E aí, essa é como o ataque começa. Então, você tem lá os e-mails famosos, né? Sítios web falsos hoje se tornou muito comum isso, né? Não só em websites, mas principalmente no Instagram. Eu esqueci de colocar aqui o Instagram, né? Mas você tem aí mensagens falsas. Você tem também as famosas promoções. Quem nunca recebeu um anúncio dizendo, olha, tudo pela metade do preço? Quando você ia ver, na verdade, é metade do dobro que foi colocado anteriormente, né? Então é só para fazer você ir lá e clicar e comprar, né? Mas isso aqui é interessante. São 3 datas importantes que acontecem em que os ataques têm uma elevação na quantidade. Acesso remoto. E aqui você tem um cara muito complicado, que é o Ndesk, né? Porque você não precisa nem instalar o cidadão, você faz o download e executa. E aí um problema sério. Se você tem medo de relatar o problema para a área de segurança, você está aumentando o risco e diminuindo a segurança. Tá? Então, lembra da relação entre os dois. Novos softwares significam novos problemas que, sem dúvida nenhuma, geram novas vulnerabilidades. Tá? E fazer patch de sistema operacional hoje já não é mais suficiente. Tá? Por quê? Você tem um sistema operacional que tem lá o famoso Patch Tuesday, né? Toda a segunda terça-feira do mês tem lá aquele monte de patch da Microsoft, mas e os softwares que você tem? Vocês acham que eles são perfeitos? Esses caras também têm problemas, né? E aí você tem uma situação de vulnerabilidade alta. Alguém conhece essa série aqui, Mr. Robot? É famosa, né? Mas para mim ela é muito famosa por conta desses pendrives que a menina joga aqui na frente da delegacia, né? Então, isso aqui para mim é muito claro, né? A curiosidade humana está aqui. Vai lá e busca esse pendrive e fala: nossa, 64 GB, né? 1 TB. Vou usar para fazer meu backup, né? Na verdade, você vai ver um pendrive de 2 GB que é alterado a descrição para 1 TB. Aí você conecta lá, é o suficiente para infectar o teu computador, né? Então, é muito comum.
ok? Então, isso aí é um grande problema. Agora, a gente está falando aqui de ataques que acontecem pela curiosidade humana, mas você pode ter outros ataques relativos a vulnerabilidades. E esse aqui, para mim, é o pior, né? Quem nunca usou um software de backup, ou eventualmente quem já usou o Vim, que é um software de backup muito famoso, né? Por favor, se vocês usam, atualizem-o rapidamente, tá? Esse alerta foi emitido dia 10 de setembro. Coincidentemente, eu estava fazendo uma palestra no dia 11 e eu falei, deixa eu ver alguma coisinha interessante aqui. E vi de cara essa notícia, tá? Isso aqui foi enviado para mim, ele é enviado para mim todo dia. E eu recebi esse alerta aqui. E aí eu entrei no site, estava lá. O link está aqui, tá? E uma coisa importante, não é ou uma vulnerabilidade ou um problema. São 18 vulnerabilidades críticas que foram criados CVEs específicos para eles, e a partir daí você tem problemas de acesso, né? Você tem, eventualmente, o teu backup, que deveria ser o teu salvador, né? Ele acaba virando um grande problema para você, ok? Agora, e a gente está falando de um software, né? E o que você acha de ter um ataque em uma linguagem de programação? Na verdade, é nas bibliotecas de uma linguagem de programação. Aqui, ó, os norte-coreanos agora estão tomando como alvo a cadeia de supply chain, né, de logística, utilizando bibliotecas que são agregadas, que são adicionadas na linguagem Python. Quase ninguém usa Python hoje em dia, né, para fazer alguma coisa, né? Então, é um problema sério. Eu esqueci de colocar o link aqui, mas depois na hora que eu for criar o PDF dessa apresentação aqui, eu adiciono o link e eu compartilho com vocês. Mas veja que o alvo está mudando. Eles estão, ao invés de atacar a empresa final ou o software final, eles estão fazendo o ataque nas ferramentas que vocês usam para fazer o seu ambiente, para gerenciar o seu ambiente, para pôr o seu ambiente para funcionar, né? Então, o alvo está mudando. E como é que você garante que isso aqui não vai ser uma dor de cabeça? Tá? Então, ou seja, novamente, falando de riscos, né? No mapa de riscos, aquele ataque ali de Python está lá em cima. O risco é muito alto, né? Então, como você se protege disso aí? Ok? Bom, voltando aqui, no mapa de riscos, a gente tem uma situação interessante. Riscos emergentes que nós temos hoje, tá? O primeiro deles, obviamente, é mudança climática. Isso aí é sempre, eu não vou falar que sempre foi, mas sempre será, né? Ele é hoje e sempre será um problema. Obviamente que logo em seguida tem aí riscos de segurança cibernética, tá? E claro, em seguida, instabilidade geopolítica. Vide as diversas guerras que estão rolando aí hoje no mundo, né? Será que não tem aí, eventualmente, algum tipo de fake news associada ou manipulação de mensagens para que isso aqui aconteça? É uma pergunta interessante, né? Aí, obviamente, temos aqui outros dois mais interessantes ainda. Riscos de energia. Então, hoje, a gente precisa ter a nossa energia sempre disponível. Vídeo que aconteceu em São Paulo nos últimos dias, né? Como a gente garantir que a gerência desses riscos de energia sejam os menores possíveis, tá? Agora, para mim, o mais interessante é esse aqui. Riscos relacionados à inteligência artificial e Big Data. Eu não estou falando só de inteligência artificial ou só de Big Data. Estou falando dos dois juntos. Eu tenho hoje existem data lakes conhecidos, né? Agora imagina você colocar inteligência artificial em cima dessa informação. O que você não vai conseguir detectar ou obter de informação ali, né? É um ponto a pensar, ok? E aí a gente tem aqui uma evolução da percentagem, né, desses riscos pelos analistas, pelos experts, desde nos últimos 5 anos, né? Obviamente que o relatório ele foi publicado esse ano relativo ao ano passado e anteriores por essa empresa aqui chamada AXA, é uma empresa de seguros mundialmente conhecida,
tá? E o link também vai estar disponível aqui depois na apresentação para vocês. Agora, para mim, isso aqui é mais interessante, ó. Veja como foi a evolução dos riscos, e o amarelinho aí é risco de cibersegurança nesses últimos anos. Então, ou seja, está sempre ali, né? Top 2, top 3, né? E veja que Big Data já estava aqui, caiu um pouco, por quê? Porque tivemos outros problemas subindo aqui, mas ele voltou aqui em 2023 com o famoso Chat GPT, né? Pegando carona aí com outras soluções e outras soluções pegando carona com eles, e obviamente a partir daí tendo se espalhado muito nisso, ok? Então, veja, a gente está numa situação complicada. O ser humano está causando muito mais porque o dedo é nervoso, né? Então, depois eu vou comentar a respeito de consciência dessas pessoas. Temos aqui esses riscos efetivos. E aí a gente precisa de alguma coisa para ajudar a proteger isso aí, para ter uma linha de proteção ou para criar mecanismos que assegurem uma linha de proteção mais interessante. E é disso que eu vou falar agora, esses frameworks de proteção. Então, aqui a gente tem o NIST, famoso, né? No Brasil temos a ABNT, na Europa, na verdade, na Inglaterra, tem a British Standard, ou ABS, né? As normas brasileiras da BNT, elas se baseiam muito na inglesa, na ABS, por exemplo, a 27.000, né, a que a gente tem aqui, ela se baseia na 17799, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui o NIST, e aí uma coisa para mim muito interessante, essa aqui, faltou o link aqui, mas essa aqui eu peguei da página principal do lado do NIST. Existem maneiras de melhorar a segurança, e aqui existem algumas coisas importantes. Então, veja, ameaça cibernética é um risco comercial, tá? E ter uma forte segurança cibernética é uma vantagem competitiva. Você tem, o teu concorrente não tem, você já está melhor que ele, tá? Senha forte, isso aqui tem a ver com consciência de usuário, né? A mesma coisa, altere senha padrão. Instale e mantenha um software anti-malware atualizado. Atualize e corrija software, tudo que você tiver lá com versão nova disponível. Phishing, pelo amor de Deus, né? São os correios, né? E, obviamente, novamente, treine os funcionários em higiene básica de segurança cibernética. Então, são ações iniciais, isso aqui não cobre tudo, mas são ações iniciais para você começar a ter um pouco mais de segurança, tá? E aí, o NIST comenta uma coisa muito importante. Imagina que você tem, né? Eu vou focar um pouquinho mais aqui no anti-malware. Imagina que você tem alguns dispositivos que você precisa proteger. Como você aplicaria o NIST nesse caso? Então, o NIST tem esse desenho aqui, bonitinho, né? Que fala que você tem que ter identificação de problemas, proteção contra ataques, detecção, né, desses problemas, resposta e recuperação, né? E para todos esses 5 itens, você tem que ter uma linha de governança, tá? Então, essa é a base do framework de segurança do NIST para a ciberseguridade, para a ciberinformação, tá? Então, é importante ter isso aí, né? E é aqui eu comento cada um deles, o que eles querem dizer, tá? Mas uma coisa importante, você precisa ter ou precisa trabalhar nessas 5 áreas aqui, não somente em 1, 2, 3 ou 4, tem que trabalhar nas 5, tá? Porque sabemos, basta uma área não funcionar que tudo desanda, ok? Então é importante você ter essa identificação aqui, né? Desculpa, essa compreensão dessas 5 áreas, ok? Alguma dúvida até agora? Tranquilo aí, pessoal? Por favor, fiquem à vontade. Estela, alguma pergunta aí no chat? Ok, beleza. No questions yet. Obrigado. Vamos lá, então. Então, aí, além disso, a gente tem também o NIS 2.
Tá? NIS 2 o NIST normalmente ele se aplica para os Estados Unidos, Canadá, né? Aí tem alguns países da América Latina que seguem. E tem o NIS 2, que é Europa, tá? E se tem o NIS 2 é porque tinha o NIS 1. E por que tem o NIS 2? Porque o NIS 1 melhorou, não tinha um nível de postura consistente. Não tinha defesas adequadas, né, para identificar e proteger contra ameaças que estão evoluindo rapidamente. O compartilhamento de informação era limitado, né, no NIS 1. E aí agora você, ou às vezes nem tinha. E você tinha cada um gerando o seu próprio padrão de documento. E claro, fragilidade nos mecanismos de aplicação de lei. E aqui ficou errada a tradução que eu fiz aqui. Em caso de não cumprimento. Tá? Então, tem um ponto importante aí para a gente observar. São 4 itens importantes que geraram isso. E aí tem esse ponto aqui. O NIS 2 já está em vigor. Tá? Substituiu o NIS original, que tinha já 8 anos de vida. Então, a partir dessa data aqui, ele já entrou em operação. Tem esse objetivo de melhorar a segurança, né, e os sistemas de informação. E aí, esse aqui não vou falar que é o pulo do gato, mas é um motivador de resolução de problemas, né? Ou seja, eu vou começar a gerar algumas multas, né, para quem não cumprir isso aí. Então, eu tenho entidades essenciais e entidades importantes. Aqui eu tenho, por exemplo, transporte. É uma entidade essencial. Imagina que isso aqui fique sem receber um ataque para toda a área de transporte, ou toda a área bancária, ou toda a área de infraestrutura digital, energia, e aí vai, né? Se isso aqui não funcionar, existe uma multa de 10 milhões de euros para cada evento que acontecer. E para essas entidades importantes, a multa é um pouquinho menor, tá? São 7 milhões de euros para cada evento. A gente está falando no Brasil algo de entre 40 e 60 milhões de reais por evento. Tá? Então, é um dinheirinho interessante. Ok? Bom, então, novamente, voltando aqui, a gente tem o NIST e o NIS 2, que são linhas de proteção, né? São frameworks que muitas empresas brasileiras seguem. E uma coisa importante, se você tem uma empresa, ou se o seu negócio, se a sua empresa é parceira de alguma outra empresa que faz negócios com a União Europeia, com empresas que estão na União Europeia, você precisa obedecer ou precisa ter acompanhar um pouquinho o NIS 2. E a mesma coisa para os Estados Unidos com o NIST. Tá? Então, isso aí é um ponto muito importante. Agora, você precisa se proteger. Ok? E uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui. Ter proteção significa saber de tudo que está acontecendo no seu ambiente? Vocês acham que saber tudo que acontece é o suficiente? Enquanto vocês procuram responder isso aí, eu vou só pegar uma aguinha aqui. Bom, deixa eu mostrar um vídeo interessante para vocês. Ou seja, esse cara está sabendo tudo o que está acontecendo, mas ele resolveu alguma coisa? Ele resolveu o problema? Tá? Então, saber de tudo que acontece não é o suficiente para você ter uma segurança efetiva. Tá? Você precisa tomar ações. Okay? E aí você precisa ter, obviamente, algumas coisas que dependam da empresa. Tá? Então, aí eu comento de 3 pontos interessantes.
você precisa se proteger da curiosidade humana, né? Do dedinho nervoso da pessoa. Então, você precisa ter essas três, eu chamo de três pilares aí para você ter uma segurança depois um pouco mais avançada. Então, você precisa seguir políticas eficientes, né? Você precisa ter políticas eficientes, na verdade, seguindo as, as sugestões aqui do NIST, do NIS2, entre outros, né? A gente tem as BS, a gente tem as ABNTs, a gente tem diversos outros frameworks aí que ajudam a fazer essa política eficiente para vocês, né? Você tem uma política de uso aceitável para os seus clientes? Você tem uma política de uso aceitável para os funcionários da sua empresa? Né? Imagina se alguém dentro da sua empresa vai lá e faz, por exemplo, um clique em alguma coisa que não deveria, né? Ele sabe o que pode acontecer? E isso me leva a esse segundo ponto, a conscientização interna. As pessoas que estão ali fazem parte da camada de proteção. A gente sabe, a camada 8, né, é a mais vulnerável. Por quê? Porque é a camada que tem a curiosidade. Tá? E, obviamente, você precisa ter soluções eficientes também. Por quê? Política eficiente é somente um papel. Conscientização é bom, mas ela não dura 24 horas por dia, todos os dias do ano. Né? Em algum momento, alguém vai clicar onde não deve. Então, você tem que ter alguma coisa que segure o rojão. Tá? Agora, antes de fazer isso aí, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é a sua percepção de quantos dispositivos estão ou tem algum tipo de problema no seu ambiente? E deixa eu comentar uma coisa. A pessoa que chegar mais perto aqui desse número da realidade, eu vou entregar um cartãozinho desse aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? É um cartãozinho que tem uma chave que vai dar para vocês aí uma licença de 1 ano daquela versão de usuário que eu comentei no começo da apresentação, tá? Então, para quem tiver aí uma boa ideia, por favor, coloquem no chat. É mais de 2%? É menos? Qual é a ideia que vocês têm aí sobre um percentual de problemas de realidade que tem de problemas no ambiente de vocês? Aguardo algumas sugestões aí. Menos de 1%, Ulisses, vamos lá. Felipe também, menos de 2%. Não precisa ser o número exato, mas quem chegar mais perto dele tá interessante, né? Menos de 5% aqui para Amanda. Vamos lá, quem dá mais, quem dá mais, quem dá menos? Marcelo, como é que tá, Marcelo? Qual que é a sua sugestão aí? Menos de 3 aqui para o Mário, menos de 0,5% aqui para Cris. Bruno, qual que é a sua sugestão aí? Vamos lá, tem bastante gente aqui ainda. Ellen, Gabriel, Arthur, João. Quem mais aqui? Antonella, Agatha, Ari, Bruno. Vamos lá, alguma sugestão? 3,5%. Menos de 4%. Olá, Gabriel, menos de 4%. Então, vamos lá. Vamos entregar o número da realidade, então. Isso é que a gente esse número que eu vou apresentar aqui, a gente já viu, tá? E a gente vê isso constantemente baseado nos problemas de malware que a gente acaba detectando através da nossa solução, tá? Então, infelizmente, esse número é um pouquinho maior, tá? E não é com grande gosto que eu apresento ele, mas é um número um pouquinho maior que isso, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou falar para quem disse menos de 5%, que foi. Cadê aqui? Cadê os 5%? Que foi a Amanda.
Amanda, depois eu te mando uma foto desse cartãozinho aqui pro seu e-mail, ok? Mas isso aqui é um ponto importante. A gente está falando aqui de 60% dos seus dispositivos tem algum tipo de problema que vocês nem sequer imaginam que existe, tá? E a gente está falando aqui de problemas sérios. Trojans, backdoors, rootkits, código que é baixado quando você acessa um site para fazer o acesso a um servidor qualquer na internet para buscar um pedaço de malware, é tudo isso, tá? Então, o número fala, é mentira. Não é, tá? É um número alto mesmo, ok? E por que isso aí não é visto, né, constantemente, assim, com esse valor tão alto? Ou por que esse número ainda está tão alto? Porque existem soluções que não acham que, eventualmente, um comando de PowerShell com algumas strings associadas é um ataque. Ou porque a tentativa de acesso para um site qualquer não é um ataque. Ou porque, eventualmente, o malware só foi baixado pela metade e como o cara não escaneou e não detectou uma assinatura, ele acha que não é um malware, né? Então, isso é um problema sério, ok? Então, Amanda, novamente parabéns aí pela sua sugestão. Embora eu pudesse ter incrementado um pouquinho mais, ok? Vamos lá. Bom, então, voltando aqui, né? Conforme a sugestão do NIST, a gente tem 2 pontos muito importantes para comentar. Isso aqui é o print da primeira página. Eu basicamente fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, só atualizei aqui para português, mas é exatamente isso, tá? Então, você precisa ter soluções que te ajudem a segurar o problema, né? E evitar que novas vulnerabilidades aconteçam. Lembra do que eu comentei aqui atrás, né? Você precisa ter soluções eficientes, não só a minha solução, você precisa ter eventualmente uma solução de, de backup, e aí tomar cuidado, né? Se for o Vim, você tem que ter uma atualização nele. Você tem que ter uma solução de autenticação de duplo fator. Então, você tem que ter um monte de outras coisas, né? Política de senha eficiente. Então, você tem que ter muitas outras coisas associadas. São soluções, são diversas. Não é só ter um anti-malware lá e pronto. Não. Tem mais coisas associadas a isso aí. Ok? Bom, indo para a linha do NIST, tá? A gente consegue te ajudar já de cara mostrando para você aqui na parte de governança como você tá. Então eu tenho aqui um número aqui dizendo que, ó, você tá com um score de 82%, que pode chegar até 100, para melhorar o teu ambiente. Ah, mas por que ele não tá 100%, não tá 95%? Porque eu tenho aqui um problema na minha gestão de patches e de vulnerabilidades. Aqui ele fala que está com 45%, eu preciso resolver isso aqui. Então, isso aqui, esse número, essa governança é o que te ajuda a dar uma ideia de onde é que eu tenho que focar agora, tá? Obviamente que eu tenho aqui um problema aqui de DNS com 73% de situação, de proteção, vamos dizer assim. Tá bom, não tá bom, né? Você define, fala, tá razoável, mas eu tenho outro que tá pior. Então eu vou focar nesse primeiro. Depois eu venho aqui e resolvo isso, tá? E obviamente, para cada ação aqui, né? Identificação, detecção, proteção, resposta e recuperação, a gente tem uma ação que a gente consegue tomar para te ajudar, tá? Então, novamente, aqui eu peguei uma outra tela de uma outra console que eu tenho. A situação está mais complicada ainda. Eu tenho, ó, eu tenho licenças disponíveis. Então, aqui eu falo, tenho 31 usadas de 50. Então, tenho só 60% utilizado. Eu posso usar mais, eu posso proteger mais dispositivos. Eu estou com 50% aqui de proteção em DNS, 56% em patch, 59% em vulnerabilidade. Então, eu tenho 4 pontos aqui para começar a olhar, né?
Então, isso aqui me dá uma visualização mais interessante de como é que eu estou, uma fotografia mais interessante. Aí eu preciso, então, identificar vulnerabilidades, né? Então, a gente tem um recurso muito bom que te ajuda a identificar os CVEs nas suas aplicações. Veja, eu estou seguindo o que o Nils está falando. Identifique e atualize todas as aplicações que você tiver, né? Então, tá aqui. Eu te dou um inventário de software e falo, ó, tá aqui as vulnerabilidades para você. Então, eu consigo entregar aqui, né, as vulnerabilidades existentes e validar quais eu preciso atualizar imediatamente ou um pouco depois, né? Então, eu consigo entender a prioridade de resolução de problema no meu ambiente. Preciso também fazer a resolução de patches, né? Tenho que ter os patches todos aplicados. Então, aqui eu tenho uma lista de patches, né? Falando, olha, eu preciso resolver essas ações aqui, né? Esses problemas, tá? Preciso também, se for o caso, bloquear uma aplicação, né? Quem nunca viu o pessoal de IT usando um browser que nunca viu na vida, né? O IT sempre consegue usar um browser diferente, né? A Estela tá rindo porque ela sabe que é verdade, né? Então, eu já fiz isso também, então eu sei como é que é, né? Já tive do outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? Então, a, a, é complicado você. Como é que você vai falar pro cara que ele não pode usar, né? No nosso caso é simples, você pega e bloqueia a aplicação lá, né? Posso vir aqui e criar uma regra e falar, ó, você não vai usar o FileZilla de jeito nenhum. Pronto, acabou, né? Simples de resolver. Eu evito uma vulnerabilidade, né? Para quem não conhece o FileZilla aí, ele é uma aplicação de FTP, cuja senha, quando você utiliza para fazer a autenticação, entre aspas, né, em um site que usa FTP, a senha passa em texto puro na rede. Eu com um snifferzinho lá, com o Wireshark, que eu também estou bloqueando aqui para ser utilizado, eu consigo pegar essa senha e o usuário e fazer a autenticação depois em nome dessa pessoa, tá? Então, são métodos de ataque interessantes, ok? Bom, eu estou falando aqui, obviamente, de recursos de proteção, de prevenção, né? Mas a Malwarebytes, ela tem aqui camadas de proteção e resposta que atuam em prevenção, na pré-execução e na pós-execução. Então, eu tenho aqui camadas que me ajudam a fazer a identificação de patches, bloqueio de aplicação, vulnerabilidade também, fazer filtragem de acesso web. Tenho aqui camadas, essa aqui também, camadas de proteção aqui, que eu atuo em tempo real para fazer a detecção de malware quando ele tenta fazer o ataque na hora. Eu já tive uma situação aqui em que essa camada aqui funcionou muito bem numa empresa uma vez que ele falou assim, não, uma empresa aí falou que eu não tenho, não tinha como detectar esse ataque, porque é um ataque dia zero, o ransomware é dia zero, e aí o cara foi encriptado, claro, né? Aí o que eu fiz? Falei, beleza, vamos fazer o seguinte então, me dá esse ransomware aí que eu vou fazer a execução desse cara aqui agora na minha máquina. Aí eu tava com uma pessoa comercial, ele no WhatsApp, você tá louco? Eu falei, não, fica tranquilo, né? Aí ele me mandou o malware, compartilhei minha tela, né? Eu falei, e agora, o que eu faço? Você quer tomar controle? Não, faz aí você. Então tá bom. Você quer, o que eu tenho que fazer? Ah, abre esse arquivo, clica nesse, copia para cá. A hora que eu fui depois fazer a execução, já bloqueou imediatamente. O malware foi detectado em tempo real e aí foi protegido, né? Ficou um silêncio, claro, constrangedor na reunião, né? Mas consegui comprovar o meu ponto de vista, né? Então, isso aqui, essa camada, ela ajuda a fazer uma detecção em tempo real, não só essa, mas estas camadas aqui, em tempo real de um ataque de malware. E seja, inclusive, um ataque que não tem arquivos, tá? Que são os famosos exploits.
E aí, claro, né? Imagina que nada disso aqui deu certo. Então, eu fiz a minha prevenção, beleza? Eu fiz aqui minha proteção em tempo real, fiz o scanzinho aqui também, se for necessário. Mas o malware foi teimoso e foi lá e executou. Aí eu tenho essa camada aqui, junto com essa aqui de flat recorder, que me ajuda a recuperar o seu ambiente, tá? Isso aí é uma ação que nós fazemos facilmente, tá? E é isso que eu vou comentar agora, justamente do EDR e do MDR. O EDR, especificamente, é o cara que me ajuda a fazer a reversão de ataques de ransom. Então, eu tenho até uma semana para fazer essa recuperação do meu equipamento. Se o meu equipamento foi atacado e nós não detectamos, o que eu vou dizer para vocês, é raríssimo. Eu até hoje, eu já estou na Malwarebytes faz 5 anos e meio, até hoje eu não vi isso acontecer, tá? Nenhum malware fez um ataque que nós não tivéssemos identificado. Aí, se isso aconteceu, nós temos aqui nessa tela, obviamente, eu tenho a capacidade de fazer a análise do que aconteceu, né? Então, eu tenho a parte de análise forense. E aqui para cima tem um botão, aqui não está nessa tela, tem um botão aqui que fala assim, faz a recuperação do meu ambiente, tá? Então, essa aqui é a tela que tem hoje. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês, justamente disso. Esse vídeo está no YouTube, tá? Então, é só fazer o clique aí que é possível observar esse ataque. Deixa eu só botar um pouquinho maior aqui, que acho que fica melhor para ver. Agora vai rolar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse ataque. Eu tenho essa máquina que está conectada na minha console. Essa é uma console já antiga. E eu vou fazer o quê? Eu vou executar um ataque de ransom. Você fala, mas o ataque de ransom o cara vai detectar em tempo real. Aí o que eu fiz? Eu desativei as camadas de proteção em tempo real. Então esse ransomware vai conseguir atacar, né? Então aqui eu tenho esse cara em execução. Tá? Aí os arquivos aqui já estão indo para o brejo, né? Então não tem mais o que fazer. Nesse caso, então, o que a gente faz? Aí eu vou falar, aí é uma sacanagem, mas é assim. Você fala, não, mas eu vou recuperar meus arquivos usando o Vim, né? Aquele que lá tinha 18 vulnerabilidades publicadas há um mês e meio. Aí você vai recuperar os seus dados, está tudo zoado, né? Então, precisa tomar cuidado, né? E ter os seus softwares protegidos realmente. Então, eu tenho aqui na minha console assim, análise do ataque. Né? Essa console é velha, já tem 6 anos, 7 anos quase. A console que eu mostrei antes é mais detalhada. Então, eu consigo ir clicando nas coisas, tendo mais informações, mas o que interessa é isso aqui. Ó. Vamos recuperar o ambiente. Tá? Então, eu vou recuperar o meu ambiente. Tá? Fiz a solicitação de recuperação. Aí, eu vou lá para a máquina e os arquivos são recuperados. Tá? Vale a pena comentar que isso aqui é um videozinho simples, mas eu consigo mostrar isso aqui em tempo real para vocês, tá? Se alguém tiver curiosidade aí, depois me avisa. A gente consegue fazer uma reunião especificamente para mostrar isso aí, ok? Então é importante você ter ferramentas que consigam te ajudar a recuperar o ambiente, né? É a solução eficiente, tá? Lembra? Política, usuário, consciência interna e solução. Essa aqui é uma solução que te ajuda a se recuperar. Na verdade, a não deixar que isso aconteça, mas também a se recuperar. Tá? Temos aí a parte de MDR, que aqui é bem interessante. Nós temos um grupo de pessoas que fica 24/7 no nosso ambiente e que tomam ações na sua console se for necessário. Então,
Imagina assim, Natal, né? No México teve o Dia dos Mortos, aqui tem o feriado que vai acontecer agora, acho que daqui 3 semanas, né? Que vai ter um feriadão interessante. No Rio de Janeiro, então, vai ter um feriado que vai parar a semana inteira, né? Vai ter São Jorge, vai ter é, dia, República, dia 15, vai parar a semana inteira o Rio, né? Então, imagina você receber um ataque nesses dias. Você volta, tá tudo encriptado lá no seu ambiente, né? Porque uma coisa importante saber, 85%, não, 76% dos ataques, eles acontecem fora do horário comercial. Ups, desculpa. Eles acontecem fora do horário comercial, tá? Então, é no momento que você não está. Mas o cara deixou o micro ligado, né? O servidor está sempre ligado. Então, esse ataque a gente segura, tá? E se precisar, a gente atua também fora do horário comercial, 24/7. Natal, Ano Novo, festas em geral, etc. Então a gente consegue atuar, né? Temos uma equipe, que é essa aqui, que ajuda a receber informações do alerta de enriquecimento de dados e notificações que nós geramos internamente para esse pessoal e eles atuam na sua console. Eu consigo ir lá, recuperar o ambiente, fazer o bloqueio o isolamento da máquina, eu impeço, né? Tomando o caso do WannaCry, que infectou um monte de máquina na mesma rede, eu consigo bloquear a comunicação de rede, né? Dessa máquina, isolar essa máquina para que ela não propague malware dentro do seu ambiente, né? E aí, depois que resolver o problema, fecha o caso e segue o jogo, tá? A gente conta uma piadinha aqui que se somar o ano de experiência dessa galera aqui que trabalha, dá mais ou menos uns 400 anos. Tá? Tem muita gente com muito tempo de experiência. Tá? Bobear talvez até 500 anos aí. Então, é muita gente. Ok? Bom, novamente, falando da solução eficiente, a gente precisa ter, então, uma capacidade de fazer uma defesa efetiva. Né? Então, a gente tem essa defesa superior aqui que faz a proteção desses ataques, né? Contra esses ataques. E a gente também tem uma possibilidade mais fácil de usar o ambiente, porque a gente tem uma console baseada em nuvem. E aqui a gente tem uma participação no MRG EFTAS, que nesse caso aqui a gente só é o ganhador de 100% desde... Stella, você lembra desde quando a gente está aí recebendo 100% de acertos nesse grupo aqui? Acho que faz 2 anos e meio já, não é? Dois Exactamente, anos e meio. exactamente. 2 anos e meio a gente, em todos os testes que a gente participa, acho que são 3 por ano, em todos eles a gente tem 100% de capacidade de detecção de todos os malwares que são usados. Todos. E a gente está falando de pessoas grandes aqui, ó. Symantec, Bitdefender, E7, Trend Micro, né? E por aí vai. E isso aqui é para quem decide participar. Tem muitos aqui que nem querem participar porque falam, não, eu não vou querer porque talvez eu não vá bem. Então, não, mas você está competindo só com esses poucos. É com quem se dispõe a dar a cara para bater. Tá? Então, a gente tem aí, como eu falei, defesa superior e muito mais fácil de usar. E um ponto interessante, nossa visão é entregar segurança, né, que consiga superar as ameaças e não o pessoal de equipe de TI. Ou seja, a gente ajuda a sua equipe de TI a ter mais capacidade de proteção no seu ambiente, né? Então, a nossa missão é proteger organizações, mesmo que essas empresas tenham uma equipe pequena de TI, né? Porque muitas vezes a pessoa compra uma solução, uma ferramenta que precisa de um engenheiro com pós-graduação em 3 coisas lá para poder operar a ferramenta, né? A gente viu agora há pouco aqui, deixa eu voltar rapidinho, tem uma console aqui que é muito intuitiva de usar, muito fácil, né? Aqui, por exemplo, eu posso selecionar aqui o CVS, né? Posso selecionar aqui clicar no CVS que eu quero resolver, nesse botãozinho atualiza o software. Acabou.
vamos lá, deixa eu resolver o que eu tenho que fazer, né? Então, a gente não sobrecarrega a equipe de TI, a gente dá capacidade para ela resolver situações, tá? E aí, tem a parte de perguntas e respostas aqui, mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Qual dessas companhias aqui não foi atacada? Né? A gente sabe de algumas aqui que foram, mas eu queria saber se vocês... Essa aqui é famosa, né? A Colonial Pipe, né? Essa aqui já tá na cara. Mas quais ou qual dessas não foram ou não foi atacada? Valendo mais um cartãozinho desse aqui. Não vale olhar na internet aí, hein? Vamos lá, quem respondeu aqui? O Michel Reis falou que nenhuma. Vamos lá, alguém dá mais, alguém dá menos? Todas foram. Pô, será que até a SpaceX foi atacada? Foxconn? A Colonial Pipe tá na cara, né? Agora, Nissan faz carro, os caras são japoneses, né? A Cris falou que todas foram, mas tiveram proteção. Amanda que SpaceX. Rodrigo falou que conseguiram mitigar. Tá. Bom, seguinte, só um ponto importante. Todas conseguiram mitigar? Não. Todas foram atacadas, tá? Então, nesse caso aqui, o Reis Michel vai receber um cartãozinho aqui, porque comentou antes. Todas foram atacadas, tá? Todas conseguiram mitigar ou tiveram proteção? Sim, elas tinham proteção, mas a proteção foi pro brejo, porque eles tiveram servidores encriptados, tá? Então, Cris, esses equipamentos aqui foram encriptados dessas empresas. Aqui na FENSA, a FENSA é cliente nosso lá no México e eles ficaram extremamente chateados com isso, quando o ataque ocorreu, porque a gente havia feito um teste com eles antes e falou, olha, tem problemas aqui. Ah, não tem problema, pode deixar que a gente já vai resolver. Resolveram, né? Tiveram que reinstalar tudo. Então, não teve muito o que fazer, né? Então, infelizmente, eles foram atacados aí, tá? Então, cadê aqui? Reis Michel, vou te depois passar um cartãozinho desse aqui também, tá? Tem um código aqui embaixo e depois eu te passo para você fazer a instalação dessa versão aí para vocês, beleza? Por nada. Bom, eu quero agradecer o tempo de vocês. Eu falo muito, né? Infelizmente faz parte aí quando eu me entusiasmo, eu gosto de passar bastante informação, mas eu queria deixar um convite aqui para todos. Por favor, nos chamem para uma reunião onde eu possa apresentar isso aqui com mais detalhes para vocês. E nas soluções que vocês estão utilizando hoje, eu coloco a minha solução, te dou uma console para você fazer um teste, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguma coisa no ambiente de vocês. Tá? Então, eu realmente gostaria muito de atualizá-los, né? E de passar justamente esse foco, cadê aqui, que eu comento aqui atrás, né? Solução eficiente. Então, você tem que ter política, conscientização é muito importante, mas você tem que ter soluções eficientes. Na parte de anti-malware, nós seguramos esse bastão aí e a gente consegue entregar uma solução extremamente eficiente para vocês. Tá? Mas é claro que eu dependo do convite de vocês para poder mostrar isso aí. Né? Eventualmente, mostrar que a solução de vocês pode ter algum problema que vocês nem sequer tenham notícia disso. Tá? E essa eu preciso contar. Aqui, nesses CVS,
Uma vez eu estava fazendo um teste numa empresa, eu recebi um CVE de um agente da Fortinet, dizendo que o agente da Fortinet precisava ser atualizado. O anti-malware do cara estava com problema. Tá? Então, e não era o agente que o cara usava para fazer VPN, não. Era o agente que ele tinha lá. Ele tinha o FortiClient lá e tinha o antivírus da Fortinet. A gente recebeu um CVE, identificou um CVE do Fortinet dele, não do Fortinet, do agente do antivírus que ele usava lá. Tá? Então, assim, não precisa nem falar nada, né? Então, novamente, eu agradeço o tempo de vocês aí e, novamente, obrigado aí, Gênesis, por todo esse tempo aí também e pela disponibilidade. Estela, algum outro comentário? Thank you, Gustavo. So who won the contest of answering the question? Who will win the free subscription of Malwarebytes Premium? Temos aqui o Reis Michel e a Amanda. Cadê a Amanda? Amanda Zamboni. Can you please send me your emails? Can you please send me your emails at Sim, info Amanda, você pode colocar o e-mail aqui, por favor, no chat e cadê aqui? E o Reis, por favor, vocês podem colocar aqui, porque a gente manda aí para vocês, por favor. Tem só uma última pergunta. Tem uma pergunta aqui. Cadê aqui? A Amanda perguntando: depois da recuperação, a máquina precisa ser formatada a respeito quando você tem lá a recuperação de ransomware? Não precisa, né? Porque quando você tem, inclusive o Douglas já respondeu aí, Douglas, obrigado pela ajuda. Quando a gente faz a recuperação desse ataque de ransomware, a gente recupera a máquina para o estado imediatamente saudável que a máquina estava antes do ataque. Então a gente recupera a máquina e o malware, obviamente, é eliminado também. E aí a gente identifica esse cara como um ransomware. Quando essa recuperação acontece, a gente já elimina esse malware que criou esse problema, né? Então, isso aí já é feito automaticamente. Ok? Que mais aqui? Tinha uma outra pergunta aqui. Aqui, o Felipe está perguntando: consigo pela console, com um clique, remediar todos os endpoints com baixa pontuação? Na verdade, não só os que têm baixa pontuação, mas todos. Tá? Então, a gente consegue fazer toda essa remediação. Basta, obviamente, escolher o que você quer. Eu começaria por algumas, porque eventualmente o PET ou o CVE a gente consegue validar, você precisa validar se não vai ter problema no seu ambiente, mas sim, com poucos cliques depois, na hora do almoço, você vai lá, vai almoçar, na volta, está tudo resolvido. Tá? Então, Felipe, sim, a gente consegue fazer isso aí com poucos cliques em todos os equipamentos. O Ulisses está perguntando, sim, a gente envia depois o link para você, Ulisses. Ele está perguntando aqui, envia o link do Gartner da solução. Sim, a gente envia. Na verdade, a gente saiu do Gartner agora por conta da quantidade, mas a gente deve voltar agora ano que vem. Mas eu te passo lá o do G2 e o do Peer Insights, que o Gartner Peer Insights também, isso aí já te ajuda. Igualmente los invitamos a que nos sigan en LinkedIn, Gustavo. Que nos sigan en LinkedIn. Sim, sim. Ô, Cris, me desculpa, é o Cris, não é a Cris. Me desculpe. Não, ela não é pesada. Aliás, obrigado pela pergunta. A gente utiliza mais ou menos 350 megabytes de memória e por volta de 1%, 1,5% de CPU durante todo o período. E, obviamente, para algumas ações muito pontuais, por exemplo, vou fazer um scan, aí eu vou usar um pouco mais de CPU e disco, claro, né? Mas, além disso, é bem tranquilo.
Então, é bem sossegado. A gente, na verdade, é a solução mais leve que tem. Ah, e eu não comentei. A gente não utiliza assinaturas de malware para detectar malware. Então, a gente detecta todo o malware dia zero que existe. O que foi que aconteceu lá quando o cidadão foi encriptado e eu falei, me dá o malware aí que eu vou executar na minha máquina. Tá? Então, era um malware dia zero, de acordo com a empresa que ele usava, né? Que fazia a proteção para eles lá, né? E eles foram atacados e eu consegui mostrar que a gente detectaria isso aí no tempo real. Tá? Então, esse ponto aí. Ok? Bom, pessoal, alguma outra dúvida? Ok. Então, senhores, muitíssimo obrigado pelo tempo de todos. Ah, novamente, obrigado pelo tempo. Estela, obrigado também pelo seu tempo. Gênesis, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Douglas, aqui da Gênesis também, tá aí. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua ajuda aí também em algumas respostas. E qualquer dúvida, por favor, a Gênesis está aí à disposição de vocês para podermos mostrar um pouco mais em detalhes do que nós somos capazes. Tá bom? Pessoal, excelente dia a todos. Muitíssimo obrigado.